o que realmente aconteceu naquela noite silenciosa. No sexto andar de um prédio comum, para transformar um país inteiro em testemunha de um dos crimes mais devastadores da nossa história, a pergunta ecoa até hoje como um sussurro que incomoda. Uma resposta que ninguém queria ouvir, mas que o Brasil inteiro foi forçado a encarar. Quando o caso Isabela Nardoni explodiu nos noticiários, não foi apenas mais um crime. Foi uma ruptura emocional coletiva. Pais abraçaram seus filhos com mais força. As pessoas passaram a olhar para janelas altas como se elas escondessem segredos. Uma sensação de medo, injustiça e incredulidade tomou conta de todos. Como algo tão cruel poderia acontecer dentro de um lar, o espaço que deveria proteger? Isabela era uma criança pequena, frágil, cheia de vida. E é impossível iniciar essa história sem sentir aquele aperto no peito, aquela mistura de tristeza e revolta que sobe devagar queimando por dentro. Porque antes de ser manchete, antes de ser símbolo, ela era apenas uma menina de 5 anos que confiava nos adultos ao seu redor. E em questão de minutos, tudo isso foi arrancado dela menos, e de todos nós. Talvez por isso o caso tenha transcendido o tempo, porque mexe com o que existe de mais essencial, a vulnerabilidade de quem não pode se defender. Aquela noite, 2008, parecia comum para a maioria das pessoas, mas dentro daquele apartamento em São Paulo, algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. A combinação de silêncio, tensão e versões mal explicadas criaria mais tarde um labirinto de dúvidas, teorias, perguntas sufocadas e uma sensação incômoda de que havia algo profundamente errado ali. Os primeiros detalhes que surgiram nos jornais já carregavam um peso estranho. A narrativa parecia quebrada, fragmentada, como se alguém tivesse arrancado partes de um quebra-cabeça e escondido no fundo de uma gaveta. E então surgiram as primeiras contradições, as primeiras imagens, as primeiras testemunhas. O país inteiro prendeu a respiração enquanto tentava compreender como uma história tão familiar, uma criança, um fim de semana com a família, uma visita ao lar paterno, poderia se transformar tão rapidamente em um pesadelo. Aos poucos, a comoção se transformava em um misto de vigilância e suspeita. Cada nova informação ampliava o desconforto. Cada detalhe revelado fazia a sensação de medo crescer. Não apenas o medo do crime em si, mas do que ele revelava sobre a natureza humana. Enquanto as investigações avançavam, a tensão se acumulava como uma corda esticada ao limite. O país observava tudo em tempo real. Policiais entrando e saindo, reportagens especiais, peritos, especialistas, vizinhos, todos tentando montar a linha do tempo daquela noite. E quanto mais as camadas se revelavam, mais se percebia que a verdade estava lá, escondida atrás de gestos, de contradições, de marcas que o tempo não apaga. Isabela não podia contar o que aconteceu. Mas o cenário falava. As paredes, as janelas, os objetos deslocados, tudo parecia carregar um fragmento silencioso da história. E é justamente nesse ponto que nossa jornada começa. Entre o choque coletivo e a busca implacável por respostas. Entre o medo do desconhecido e a necessidade de entender o que estava oculto ali. Porque para compreender o que aconteceu naquela noite, é preciso voltar aos minutos anteriores, às pequenas escolhas, às tensões invisíveis e à última vez em que Isabela foi vista viva. E é para esses momentos menos carregados de sinais que só fariam sentido depois que vamos agora. Aquela noite parecia comum, daquelas que passam despercebidas na rotina de qualquer família. Até que um único som, uma única queda, atravessou o silêncio e mudou para sempre o rumo de um dos casos mais marcantes do true crime brasileiro. Imagine a cena. Um prédio alto, luzes acesas nas janelas vizinhas, e no meio desse cenário urbano, um instante de pânico que ninguém conseguiu ignorar. Em segundos, o que era apenas mais um domingo se transformou em uma tragédia que gerou comoção nacional. Debates intensos e uma investigação repleta de tensão, suspeitas e contradições. Quando os primeiros moradores ouviram o impacto, muitos não acreditaram no que estavam vendo. Era como se a realidade tivesse se rasgado diante deles. A sensação de agonia tomou conta do ambiente. Aquele tipo de angústia que paralisa, que faz o coração acelerar e que ninguém consegue esquecer. E foi ali, no pátio, sob o brilho frio das luzes externas do edifício, que tudo começou. Uma cena que despertou o medo, a perplexidade e a necessidade urgente de entender o que, de fato, tinha acontecido. A movimentação foi imediata. Pessoas correndo voos e seis sobrepondo, telefonemas desesperados para o socorro. Em poucos minutos, o local já estava tomado por curiosidade, incredulidade e uma pergunta que ecoava entre todos, como algo tão absurdo poderia ter acontecido ali, em um ambiente que deveria representar segurança. Essa é a essência do nosso subnicho menos crimes reais que chocam, que provocam sensação de perigo mesmo à distância, que fazem qualquer pessoa imaginar: e se fosse na minha cidade?
na minha rua, no meu prédio. A cada passo dos socorristas crescia a tensão. O clima parecia suspenso no ar, pesado, quase palpável. O medo do desconhecido, o choque da cena e o silêncio que tomou conta depois do caos inicial só reforçavam a gravidade dos minutos que estavam se desenrolando. Crimes envolvendo crianças sempre abalam a estrutura emocional de quem acompanha, justamente porque atingem um ponto sensível, frágil e profundamente humano. E naquela noite, dentro daquele prédio, nas entrelinhas do que seria revelado mais tarde, começava a se formar um dos casos mais discutidos da história criminal do Brasil. Enquanto a vítima era levada às pressas, o prédio se transformava num palco de dúvidas. Cochichos surgiam em diferentes andares, portas entreabertas, moradores tentando entender, mas temendo descobrir. Esse tipo de reação faz parte da natureza humana, menos quando o crime invade o cotidiano, o medo se espalha e as perguntas se multiplicam. E quanto mais detalhes surgiam, mais a sensação de inquietação crescia. Como se cada nova informação abrisse outra ferida no imaginário coletivo. A polícia chegou rapidamente, e com ela, o início de uma investigação que seria acompanhada por todo o país, marcada por reviravoltas, análises técnicas, depoimentos contraditórios e uma busca incessante por respostas. O que começou como um choque individual evoluiu para um debate nacional. E sem que ninguém soubesse naquele momento, aquela noite estava prestes a se transformar em um divisor de águas na forma como o Brasil enxerga crimes domésticos, violência infantil e a responsabilidade de quem deveria proteger. O que aconteceu nos minutos seguintes dentro daquele apartamento se tornaria Pekachev para tudo o que viria depois, guiando suspeitas, revelações e o rumo completo desse caso que até hoje provoca emoção, polêmica e muita reflexão. Isabela era o tipo de criança que carregava uma luz própria, dessas que transformam qualquer ambiente sem precisar fazer esforço. Pequena, sensível, com aquele jeitinho tímido que muita gente reconhece de imediato, ela tinha uma presença que conquistava pelo olhar. É impossível falar desse caso sem lembrar que, antes de tudo, havia uma menina real, com sonhos simples, rotina escolar, desenhos favoritos e uma ingenuidade que só a infância é capaz de sustentar. E talvez seja exatamente isso que faz esse crime ser tão perturbador. A quebra brutal de algo puro, a interrupção de uma vida que mal tinha começado, enquanto a investigação avançava e o país inteiro tentava entender o que tinha acontecido naquela noite. A figura de Isabela se tornava cada vez mais central, não como estatística, não como manchete, mas como uma criança. Uma menina que vivia entre duas realidades familiares, tentando se adaptar, tentando ser parte de um mundo que parecia maior do que ela. E isso toca profundamente quem acompanha histórias de true crime, porque nos coloca frente a frente com a vulnerabilidade humana, especialmente quando envolve alguém tão indefeso. No ambiente escolar, Isabela era lembrada pela delicadeza e pelo comportamento tranquilo. Professores relatavam um perfil sereno, aquela criança que se senta no canto, observa o movimento ao redor e tenta se manter longe de conflitos. O tipo de comportamento que, ao ser revisitado depois da tragédia, ganha tonalidades que antes ninguém percebia, e é nessas pequenas pistas emocionais que o público de true crime costuma mergulhar, buscando entender se havia algo que pudesse ter sido visto, prevenido, compreendido antes que tudo saísse do controle. A relação dela com o pai e a família paterna também despertava atenção não só pela dinâmica afetiva, mas porque no contexto de um crime real, cada detalhe ganha peso, cada lembrança se torna peça de um quebra-cabeça muito maior. Isabela vivia dividida entre lares, um arranjo comum, mas que sempre exige a adaptação emocional de uma criança. Ainda assim, ela seguia seu jeito doce, tentando se ajustar a cada visita, a cada fim de semana, a cada mudança de energia ao seu redor. E quando olhamos para fotos da menina, menos aquelas imagens que circularam nos jornais, sempre com aquele sorriso tímido, fica impossível não sentir a mesma angústia que milhares de pessoas sentiram ao acompanhar as investigações. Porque a verdade é que em crimes envolvendo crianças, a empatia surge de forma imediata. Não é apenas curiosidade, é dor, indignação, medo de que algo tão cruel possa acontecer tão perto, dentro de uma casa, atrás de paredes que deveriam oferecer proteção. Entender quem era Isabela não é apenas um exercício emocional, é parte fundamental para compreender a gravidade de tudo que viria depois. Cada traço da personalidade dela, cada detalhe da rotina, cada vínculo afetivo ajuda a construir o cenário que tornou esse caso tão intenso, tão difícil de ignorar e tão marcante na história criminal brasileira. E é justamente ao olhar para essa criança, para essa vida interrompida, que começamos a perceber como cada peça desse crime se encaixa de forma ainda mais dolorosa. O apartamento do 6º andar era, à primeira vista, apenas mais um espaço comum em um prédio residencial de São Paulo. Mas quando olhamos para ele dentro do contexto desse caso,
tudo muda. Aquele ambiente doméstico, que deveria ser sinônimo de segurança, menos se transforma no cenário de um crime real que abalou o país, e é impossível não sentir um arrepio ao imaginar cada detalhe daquele lugar na noite em que tudo aconteceu. Não é só um apartamento. É quase como um personagem silencioso, carregando marcas, sinais e uma atmosfera que, depois da tragédia, nunca mais pôde ser vista da mesma forma. Ao revisitar mentalmente esse cenário, é inevitável pensar na sensação de confinamento que aquelas paredes criam. A sala, o corredor, o quarto, cada espaço que deveria abrigar uma família se torna parte de uma narrativa tensa, onde a lógica das coisas não parece se encaixar de imediato. E é exatamente essa dissonância que prende quem acompanha casos de true crime, o estranhamento, a dúvida, a sensação de que há algo invisível ali, algo que não foi dito, algo que só pode ser percebido quando se observa a cena com atenção quase cirúrgica. A janela do sexto andar, menos aquele ponto exato que se tornaria o foco de toda a investigação, ganha uma dimensão quase simbólica. Ela não é apenas um elemento arquitetônico, é o ponto de ruptura da história, o local onde a narrativa se dobra, onde o impossível se materializa. Imaginar e sabê-la ler dentro daquele ambiente que deveria protegê-la é confrontar diretamente a fragilidade humana e a tensão que envolve um crime sem precedentes. É o tipo de imagem que gruda na mente de quem assiste a documentários criminais, porque mexe com o instinto mais básico do Protekel. E conforme exploramos esse cenário, fica claro por que tantos investigadores, peritos e especialistas passaram horas analisando cada detalhe. A disposição dos móveis, a altura da janela, o ângulo da queda, os vestígios na grade, tudo ali se torna uma peça valiosa na tentativa de reconstruir os últimos minutos antes do impensável. E, aos poucos, aquele apartamento deixa de ser apenas um endereço, passa a ser o epicentro de um mistério que exige respostas, um ponto de tensão que conecta cada elemento do caso. Enquanto observamos esse ambiente com a perspectiva de hoje, é impossível não imaginar como deve ter sido atravessar aquele corredor silencioso logo após o crime. A energia pesada, o choque, o desespero, tudo parece impregnado ali, como se as paredes guardassem um eco do que aconteceu. E essa sensação é precisamente o que faz o cenário se tornar tão impactante para o público que acompanha investigações criminais. A ideia de que um espaço comum pode esconder uma história sombria, detalhe por detalhe, centímetro por centímetro, mas por mais que analisemos o ambiente físico, ainda falta entender algo crucial. O que de fato aconteceu dentro daquele apartamento antes da queda. Como cada movimento, cada som e cada segundo se encaixam na linha do tempo que marcou aquela noite de forma irreversível. A chamada que quebrou o silêncio daquela noite não foi apenas um pedido de socorro. Foi o primeiro registro audível de um desespero que ninguém estava preparado para ouvir. Depois de visualizar o ambiente tenso do apartamento do sexto andar, imaginar o som repentino do telefone tocando cria quase um impacto físico. É como se o próprio silêncio tivesse sido rasgado, expondo uma urgência que ainda não fazia sentido para quem estava do lado de fora. E, para quem acompanha casos de true crime, esse exato momento sempre carrega uma mistura inquietante de tensão e mistério. A certeza de que algo terrível aconteceu e a dúvida sobre como tudo realmente começou. A ligação para a polícia, feita num cenário já carregado de caos, trouxe à tona uma narrativa que soava fragmentada, quase desconexa, como se as palavras não conseguissem acompanhar a magnitude do que estava acontecendo. É um padrão comum em crimes reais. A linha do tempo começa a se construir a partir de frases soltas, tons de voz, hesitações, detalhes que na hora passam despercebidos, mas que mais tarde ganham um significado assustador. E no caso Isabella Nardoni, essa chamada inicial se tornou uma peça essencial, repetidamente analisada para tentar decifrar emoções, contradições e o clima que dominava aquele apartamento nos instantes anteriores. O mais perturbador é imaginar o que estava acontecendo dentro do prédio. Enquanto a ligação era feita, do lado do fora, moradores começavam a se aproximar, movidos pelo instinto humano de tentar ajudar, sem entender ainda o que de fato estava diante deles. Do lado de dentro, o telefone amplificava uma narrativa que ainda parecia impossível. Uma criança caída, uma família em choque, uma urgência que beirava o desespero e a frieza dos dados técnicos, horário da ligação, duração, palavras registradas menos contrasta com a carga emocional que acompanhava cada segundo daquele contato. Quando pensamos em crimes nacionais que geram comoção, esse tipo de chamada costuma marcar o ponto em que o caso deixa de ser apenas um evento isolado e passa a se transformar em notícia, em investigação, em mistério. É o instante em que a história ganha vida pública, mesmo que ninguém envolvido perceba isso ainda. E aqui, nessa linha extremamente sensível entre o privado e o público, entre o desespero real e a análise fria da perícia,
é que o caso começa a tomar forma. O impacto dessa ligação não está apenas no conteúdo, mas no que ela representa. É o primeiro registro concreto da tragédia. O início documentado do que viria a se tornar uma das investigações mais intensas e acompanhadas do país. E, enquanto ouvimos mentalmente esse telefone tocando, quase sentimos a atmosfera pesada crescendo, porque sabemos que a partir daquele instante, nada mais seria simples. Nada mais seria silencioso. E tudo começaria a convergir para uma dúvida central. O que realmente aconteceu dentro daquele apartamento? Antes daquele pedido urgente de ajuda ecoar pela linha? Quando a chamada para socorro ecoou, a sensação imediata foi de urgência absoluta. A partir daquele instante, tudo virou uma corrida contra o tempo. Uma tentativa desesperada de salvar uma vida enquanto a tensão se espalhava pelo prédio como um alerta silencioso. Os primeiros moradores que chegaram ao térreo, chocados com a cena, tentavam entender o que havia acontecido, mas quanto mais olhavam para cima, menos para aquele sexto andar distante, menos mais a sensação de que algo não batia começava a crescer. É impressionante como, em muitos crimes reais, os primeiros minutos após o fato carregam pistas preciosas, mas também contradições que mais tarde se tornam impossíveis de ignorar. As versões iniciais sobre o que teria ocorrido naquela noite começavam a surgir, ainda desordenadas, ainda carregadas de emoção e confusão. Mas mesmo nesse caos, pequenos detalhes chamavam a atenção. O que foi dito, como foi dito, o tom das vozes, o estado emocional dos envolvidos, tudo começava a ser observado com olhos desconfiados. E nesse tipo de investigação, a forma como alguém reage pode ser tão reveladora quanto qualquer evidência física. Alguns testemunhos apontavam para desespero genuíno. Outros mencionavam comportamentos estranhamente controlados, quase mecânicos, como se as palavras fossem escolhidas com cuidado demais para aquele momento crítico. Enquanto isso, a equipe de resgate trabalhava rápido, lutando contra o relógio. Mas à medida que os profissionais chegavam, um choque silencioso pairava no ar. Havia algo naquela cena que simplesmente não combinava com a explicação dada. Os ângulos, as distâncias, as marcas no chão, a posição do corpo. Detalhes que, num primeiro olhar, talvez passem despercebidos, mas que para quem vive o dia a dia de emergências e perícias, contam uma história completamente diferente. E esse descompasso entre narrativa e realidade começava a gerar as primeiras perguntas que mais tarde se tornariam centrais para todo o caso. É nessa etapa que o público de True Crime costuma sentir um aumento natural da tensão. É o momento em que o caso deixa de ser apenas chocante e começa a ficar intrigante. As primeiras contradições surgem, quase tímidas, mas carregando uma força que só cresce com o tempo. E cada detalhe menos a versão apresentada, a movimentação dos envolvidos, a pressa, as pausas no discurso passa a ser observado com lupa, não porque as pessoas querem criar suspeitas, mas porque algo na atmosfera daquela noite parecia pedir uma análise mais profunda. E quanto mais se tentava reconstruir o que aconteceu antes da queda, mais claro ficava que a linha do tempo não se encaixava perfeitamente. Algumas peças pareciam fora do lugar, alguns minutos não encontravam explicação. E a sensação de que a tragédia tinha camadas ocultas começava a ganhar força. Era como se a própria cena gritasse por atenção, apontando para pontos que escapavam à narrativa inicial. E, quando a investigação ainda estava engatinhando, já havia sinais suficientes para indicar que aquela história estava longe de ser simples. E que os próximos passos revelariam elementos ainda mais perturbadores. E quando a gente mergulha em casos reais como esse, é inevitável sentir um aperto no peito, aquela mistura de indignação, medo e a sensação de que algo poderia menos e deveria menos ter sido diferente. Histórias assim mexem com a gente porque revelam o quanto a vida pode mudar em segundos e o quanto detalhes aparentemente pequenos escondem verdades enormes. É impossível passar por esse tipo de narrativa sem sentir algo profundo. E é justamente por isso que seu engajamento aqui faz tanta diferença. Se em algum momento dessa história você já sentiu aquela inquietação no estômago, aquele frio na espinha ou até mesmo aquela vontade de entender cada mínima peça desse mistério, curte esse vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar ainda mais pessoas que, assim como você, buscam entender crimes reais com seriedade, respeito e profundidade. E me conta aqui nos comentários. Você já sentiu esse tipo de tensão quando ouviu falar desse caso pela primeira vez? A sua percepção importa menos cada comentário. Abre espaço para conversas importantes, reflexões e diferentes pontos de vista que enriquecem tudo isso que estamos construindo juntos. E claro, se você gosta desse estilo de análise profunda, narrativa documental e investigação detalhada, se inscreve aqui no canal. Assim você não perde nenhum capítulo dos casos mais marcantes do país, sempre apresentados com responsabilidade, sensibilidade e aquela atmosfera de mistério que mantém a gente preso até o último segundo. Agora voltando à nossa história, porque ainda há muito a ser revelado.
E o que vem a seguir só aprofunda ainda mais a tensão dessa noite que mudou tudo. Aos poucos, enquanto a movimentação no prédio diminuía e os primeiros relatos começavam a ser registrados, algo curioso começou a acontecer. A história oficial, aquela versão inicial contada ainda sob pressão, começou a mostrar rachaduras. É sempre assim em crimes reais, menos no calor do momento, tudo parece encaixar, mas basta a poeira baixar para que detalhes simples revelem contradições profundas. E aqui nesse caso que parou o Brasil, não foi diferente. Os investigadores perceberam rapidamente que havia peças que simplesmente não se encaixavam na linha do tempo apresentada. Era como se partes importantes da narrativa tivessem sido contadas depressa demais ou com segurança demais, considerando o caos que ainda estava acontecendo. O comportamento dos envolvidos também passou a chamar a atenção. Palavras ditas com firmeza onde se esperava hesitação. Lembranças seletivas em instantes de pânico. Trechos repetidos do mesmo jeito, como se fossem decorados. Esse tipo de padrão é muito familiar para quem trabalha com crimes reais. Quando a narrativa parece pronta demais, quando surge um roteiro antes mesmo da investigação começar, algo acende um alerta silencioso. E observando cada detalhe daquela noite, os agentes começaram a se perguntar por que certas informações eram reafirmadas com tanta insistência e por que outras pareciam cuidadosamente evitadas. Ao revisitar a cena de dentro do apartamento do sexto andar, esse estranhamento só aumentou. As marcas encontradas não condiziam com a suposta sequência dos acontecimentos. A disposição dos objetos sugeria outra dinâmica, e a ausência de sinais que deveriam estar presentes menos, considerando a versão oficial, deixava tudo ainda mais nebuloso. A própria janela, ponto central da tragédia, apresentava características que contradiziam a narrativa inicial. Era como se a história contada verbalmente estivesse tentando disputar espaço com a história contada pela cena do crime. E no universo de investigação criminal, quando essas duas histórias não combinam, sabe-se que há algo maior escondido nas entrelinhas. Os investigadores também perceberam que certos elementos emocionais estavam desalinhados. Sabe quando você observa alguém tentando explicar uma situação grave, mas o tom não acompanha a gravidade do que está sendo dito? Isso cria uma sensação de desconforto, quase como um sexto sentido que indica que falta algo, que existe um vazio estranho entre o que é dito e o que é sentido. E naquela noite, esse vazio começou a ficar evidente para quem estava analisando cada expressão, cada gesto, cada pausa na fala. À medida que os dias avançaram e novas informações surgiam de diferentes fontes, vizinhos, moradores, profissionais, do resgate menos, a versão inicial começou a perder estabilidade. Era inevitável. Quando várias pessoas descrevem a mesma situação de maneiras que não se complementam, a linha narrativa principal começa a se desfazer. E foi justamente nesse momento que a história deixou de ser apenas trágica e passou a ser também suspeita. A sensação crescente era de que havia algo escondido atrás daquela versão cuidadosamente construída, algo que mais cedo ou mais tarde viria à tona. E esse algo começava a ganhar forma. É como se da noite para o dia o caso deixasse de ser apenas uma tragédia local e se transformasse em um daqueles crimes reais que atravessam fronteiras, invadem salas de estar e provocam um silêncio pesado em cada canto do país. Quando as primeiras contradições vieram à tona, a sensação coletiva era de incredulidade, não só pelo que havia acontecido com as crianças, mas pelo que isso revelava sobre o próprio sistema que deveria protegê-las. A imprensa percebeu rapidamente que havia algo maior em jogo, algo que ultrapassava o drama individual das famílias e tocava no medo mais profundo de qualquer sociedade. A ideia de que a verdade poderia estar sendo manipulada enquanto todos assistiam impotentes. Jornais, rádios e programas policiais começaram a disputar cada detalhe, cada rumor, cada suposta informação exclusiva. E quanto mais gente assistia, mais o caso parecia crescer, como um incêndio alimentado pelo vento. Era impossível ignorar. As pessoas queriam entender o que realmente havia acontecido, mas também queriam se proteger de uma inquietação que se espalhava como uma sombra, menos a sensação de que se aquilo estava acontecendo diante das câmeras, imagina o que poderia estar acontecendo longe delas. Essa mistura de medo, indignação e curiosidade mórbida alimentou um dos momentos mais intensos que o país já viveu no universo do true crime brasileiro. E, enquanto as versões oficiais começavam a se enrolar em nós impossíveis, o país mergulhava em debates acalorados. Famílias discutiam na mesa do jantar, estranhos conversavam em fila de padaria, cada um com sua suspeita, sua teoria, sua defesa apaixonada do que acreditava ser a verdade. A internet, ainda engatinhando como espaço público, se tornava um terreno fértil para especulações, reforçando essa sensação coletiva de que havia algo profundamente errado, algo que todos sentiam,
mas ninguém conseguia explicar com precisão. Era como assistir a um país inteiro tentando montar um quebra-cobeca cujas peças pareciam mudar de forma a cada nova revelação. E quanto mais o clima de tensão aumentava, mais surgiam perguntas que ninguém conseguia responder. Perguntas que abriam espaço para controvérsias, para suspeitas, para aquela impressão incômoda de que ainda havia camadas mais profundas esperando para serem reveladas, empurrando a história para um território cada vez mais sombrio e perturbador, onde cada detalhe ganhava peso e cada silêncio parecia esconder alguma coisa que ainda estava prestes a emergir. A cada nova revelação, uma pergunta começava a ecoar na mente de todos. O que realmente aconteceu dentro daquele apartamento antes do corpo ser encontrado? A polícia, pressionada pela opinião pública e pela dimensão emocional do caso, começou a reconstruir minuto a minuto os passos de quem esteve ali naquela noite. E quanto mais esse quebra-cobeca ganhava forma, mais as peças pareciam revelar algo muito diferente do que havia sido dito no começo. Era como se a versão oficial tivesse sido montada às pressas, tentando explicar o inexplicável, enquanto detalhes pequenos, quase invisíveis, começavam a gritar. Dentro do apartamento, sinais de conflito chamavam a atenção. Marcas, objetos fora do lugar, rastros que não batiam com nenhum dos depoimentos. Era impossível ignorar essas contradições, e os investigadores sabiam disso. Em um caso de true crime tão delicado, cada centímetro do cenário precisava ser tratado como se fosse capaz de mudar totalmente a narrativa, menos I. Naquele ambiente aparentemente comum, cada detalhe parecia carregar um peso enorme. O silêncio do apartamento contrastava com a movimentação intensa dos peritos, que percorriam cada canto como se buscassem uma verdade escondida atrás de algo que todos já tinham visto. Com o avanço da perícia, hipóteses que antes pareciam improváveis começaram a ganhar força. Vestígios indicavam que a dinâmica dos acontecimentos não seguia a lógica dos relatos iniciais. Havia sinais que apontavam para uma possível sequência de ações que jamais havia sido mencionada. Inclusive, alguns desses elementos sugeriam que tudo pode ter acontecido de forma muito mais rápida e violenta do que qualquer pessoa imaginava. E quando esses indícios começaram a ser analisados com mais profundidade, ficou claro que existiam lacunas enormes na história contada até então. Esse é o momento em que o caso dá uma guinada brusca. A investigação começa a iluminar pontos cegos, revelando comportamentos, decisões e reações que chamam a atenção até hoje. E quanto mais essa trama se desenvolvia, mais o país se perguntava como tantas incoerências puderam passar despercebidas no início. Era como se aquele apartamento fosse um palco silencioso, guardando vestígios que falavam mais alto do que qualquer testemunho. E à medida que a verdade começava a emergir, surgia a sensação incômoda de que algo ainda mais profundo precisava ser revelado, algo que estava prestes a mudar completamente a direção da investigação. Quando a equipe de investigação reuniu todas as peças, laudos, testemunhos, contradições, horários, marcas e vestígios, era impossível negar. A história, que começou tímida, quase nebulosa, agora revelava um contorno incômodo, duro e cheio de detalhes que não deixavam espaço para dúvidas. A verdade, aos poucos, deixava de ser uma possibilidade distante e se transformava em algo palpável, presente, quase sufocante. E o mais impressionante é que ela não surgiu de um único elemento revelador, mas sim da soma de pequenas incoerências que, quando colocadas lado a lado, criavam uma imagem muito mais clara do que realmente havia acontecido naquele apartamento. Os peritos, que já estavam emocionalmente envolvidos pelo choque e pela dimensão nacional do caso, passaram dias cruzando informações que inicialmente pareciam desconectadas. Mas, como costuma acontecer nos maiores casos de true crime, os detalhes que quase ninguém percebe são justamente os que entregam o roteiro oculto dos acontecimentos. Marcas do impacto, dinâmica corporal, a trajetória da queda, o comportamento dos envolvidos antes e depois, tudo isso começou a formar um padrão que contrariava completamente as primeiras versões apresentadas. Foi nesse ponto que a famosa linha do tempo reconstruída pela polícia ganhou força. Ela mostrava momentos precisos em que ações não combinavam com as justificativas dadas. Havia lacunas que não podiam mais ser ignoradas, intervalos de minutos que, por mais curtos que fossem, carregavam um peso enorme dentro da narrativa. E quando esses minutinhos ganharam significado, toda a estrutura da versão inicial desmoronou. Não era mais uma questão de opinião. Era técnica, era matemática, era física, era ciência forense se impondo com uma frieza que chegava a incomodar. À medida que os investigadores amarravam cada ponto, uma sensação inevitável pairava no ar. A de que estávamos diante de um caso que jamais seria esquecido. A mesma nação que acompanhou, perplexa, os primeiros desdobramentos, agora assistia ao nascimento de uma conclusão que mexia com as emoções de todo mundo. Porque quando a verdade começa a emergir em um cenário tão sensível, ela não vem apenas como resposta. Ela
Ela vem como um impacto, ela arranca o chão, provoca indignação, medo, revolta e, ao mesmo tempo, uma inquietação profunda por perceber que nada do que foi dito antes se sustentava de fato. E, enquanto essa verdade se formava com nitidez quase cruel, novos elementos foram adicionados às análises finais, reforçando que havia algo ainda mais sombrio por trás da dinâmica daquele crime. A investigação, agora mais madura e assertiva, caminhava para um ponto inevitável. Um ponto que mudaria a forma como o Brasil enxergava tudo aquilo. E quando esses últimos detalhes vieram à tona, abriu-se espaço para uma nova etapa, ainda mais intensa, ainda mais carregada, que nos leva diretamente para o momento em que as acusações finalmente ganham voz. O impacto do caso não terminou quando a investigação chegou às suas conclusões. Pelo contrário, foi ali que começou uma ferida que o Brasil carrega até hoje. Mesmo que de forma silenciosa, quase escondida nas entrelinhas das conversas, nas memórias que ninguém gosta de revisitar, quando um crime toma proporções tão grandes, ultrapassando fronteiras, horários de noticiário e até o senso de segurança coletiva, ele deixa de ser apenas um episódio isolado. Ele se transforma em um marco, um divisor de águas. E esse caso especificamente marcou o país de um jeito que poucas histórias conseguem, porque ele envolveu inocência, confiança quebrada, negligência, choque e uma verdade cruel que desmontou tudo o que as pessoas achavam que sabiam sobre o mundo ao seu redor. A partir daquele momento, discussões sobre violência doméstica, responsabilidade parental e falhas institucionais ganharam outra camada. Não era mais um assunto distante, era algo que tinha acontecido dentro de um apartamento comum, em um prédio como tantos outros em uma cidade que nunca imaginou fazer parte de um dos maiores casos de true crime do país. De repente, a sensação de segurança dentro de casa, que sempre pareceu natural, virou motivo de reflexão. As pessoas começaram a olhar para portas entreabertas, barulhos repentinos, discussões abafadas, e se perguntar o que realmente acontece quando ninguém está vendo. O Brasil, como coletivo, passou a enxergar de forma muito mais nítida como o perigo pode surgir justamente de onde menos se espera. Esse foi um dos legados mais pesados desse caso, menos a ruptura do imaginário de proteção doméstica. A percepção de que monstros não surgem apenas nos becos escuros ou nas encruzilhadas sinistras que alimentam tantas histórias de mistério. Às vezes eles estão ali, no mesmo ambiente onde crianças brincam, famílias jantam, vizinhos convivem, e essa descoberta provocou um impacto emocional que reverbera até hoje, especialmente para quem acompanhou minuto a minuto as atualizações chocantes da época. Redes sociais, jornais e programas policiais transformaram o caso em uma ferida aberta, exposta, impossível de ignorar. Era como se o país inteiro estivesse preso em um suspense permanente, aguardando novas informações que, inevitavelmente, só tornavam tudo mais doloroso. O legado também se estendeu para a forma como se conduzem investigações envolvendo menores. Muitos protocolos foram revisados, muitos profissionais passaram a adotar posturas mais cautelosas, e a sociedade, agora mais vigilante menos nunca mais ouviu relatos semelhantes da mesma maneira. Cada detalhe passou a importar. Cada silêncio passou a incomodar, cada contradição, por menor que fosse, passou a soar como uma possível pista escondida. Esse tipo de mudança cultural não acontece com qualquer caso, apenas com aqueles que atingem a população em cheio, que mexem com a sensibilidade coletiva e que deixam marcas profundas no imaginário social. E é justamente por isso que, mesmo depois de tantos anos, esse episódio continua sendo lembrado, estudado, discutido e revisitado. Não por uma curiosidade mórbida, mas porque ele representa um espelho incômodo, um lembrete de que a verdade pode ser brutal e que a fragilidade humana pode ser revelada nos cenários mais comuns. E conforme avançamos para o próximo ponto dessa história, é impossível não sentir aquele peso no peito, aquela mistura de indignação e tristeza que faz a gente perceber que ainda existe muito mais por trás desse caso do que aquilo que vimos na superfície. Se você está sentindo esse impacto aí do outro lado, comente a palavra marca para mostrar que essa história também te atravessa de algum jeito.